não se emocionar, né? Eu estava sentado ali pensando assim, se a gente pudesse voltar a 1934, a gente ia ver alguns fatos da história da humanidade, alguns fatos da história do Brasil. Por exemplo, foi um ano muito marcante para o Brasil, foi o ano que foi elaborada a Constituição Nacional. No cenário mundial, a gente vai ver a movimentação de Adolf Hitler criando o nazismo, que mais tarde, em 1939, culminaria com a Segunda Grande Guerra Mundial. Mas talvez fatos os mais importantes não tenham tido tanta evidência. Uma pequena cidade do interior do Espírito Santo, pequena naquela época, né? Um grupo de trabalhadores daria seguimento ao trabalho do seu Jerônimo, montando o Centro Espírita Jerônimo Ribeiro. Eu fico imaginando, meus irmãos, no futuro, quando a humanidade compreender o valor do Espiritismo, quando nós pudermos trazer essa informação inteiramente para o nosso coração, talvez a gente tenha monumentos, talvez em Paris, que seja mais visitado, não seja a Torre Eiffel, mas quem sabe uma estátua em homenagem a Allan Kardec, não é? Porque nós vamos ter entendido que a humanidade tem sim possibilidades reais de progredir, de melhorar, e que esse progresso comece pela gente. Há pouco tempo atrás visitei a cidade de Chico Xavier, lá Pedro Leopoldo, e conversava com um companheiro que milita com os trabalhos lá do Grupo Espírita Luiz de Gonzaga, e ele comentou que é da natureza do Espírito Luiz de Gonzaga, quando as casas que o têm como mentor fazem aniversários, que ele e sua comitiva se fazem presentes. Eu fico sentindo, meus irmãos, a presença de São Jerônimo entre nós, trabalhador dedicado, e que agora o certo nos convida ao trabalho. A gente vem na Casa Espírita comemorar 35 anos da casa, mas a proposta vai ser falar de trabalho. Parece algo engraçado, mas é realidade, não é? O Senhor nos chamou a trabalhar. Nós viemos aqui ao planeta, a música, a segunda música diz isso. Não estamos aqui por acaso. Não somos espíritas por acaso. Não estamos encarnados na nova era por acaso. Nós temos um compromisso, uma missão que talvez tenhamos esquecido, ou então não tenhamos entendido profundamente. Mas o nosso trabalho será levar o Evangelho de Jesus, redivivo pelo Espiritismo, a todos os corações da humanidade e transformarmos o mundo num lugar melhor através do trabalho. Então, que os benfeitores espirituais dessa casa, conhecedores dos nossos corações, dos nossos sentimentos, possam nessa noite transformar essa noite festiva em algo ainda maior, que seja essa noite uma noite de presentearmos a Jesus com o nosso coração e com o nosso trabalho. Inspire-nos então, fale por nós, os abnegados servidores da equipe de São Jerônimo. Para começar a trabalhar, meus irmãos, então o tema "O Senhor me chamou a trabalhar", eu queria dizer que essa palestra ela vai discorrer em torno de duas mensagens de Jesus. A primeira delas se encontra no Evangelho de João, capítulo de número 4. Eu fiz uma composição, depois os companheiros podem ler o texto completo em casa. Capítulo 4, versículo 35, o versículo de número 36, o início dele, e o versículo 38. Acompanhe comigo, meus irmãos. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Era Jesus observando a visão dos seus seguidores ainda muito básica e linear. Não dizem que faltam 4 meses para a ceifa? E ele faz um complemento dizendo: eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede, os campos, pois já branquejam para a ceifa. O Senhor enxergava muito além do que uma plantação de algodão. Ele enxergava muito além de um mundo material. Ele via corações necessitados de serem ceifados.
Interessante, meus irmãos, algumas vezes nós não compreendemos a fala de Jesus. Nós temos uma tendência a fazer interpretações, fizemos isso ao longo da história da humanidade, interpretações lineares, apenas pautada no raciocínio humano. Os campos estão prontos para a ceifa. Algumas vezes nós olhamos, meus irmãos, e vamos perceber uma das falas de Jesus que aparece nos evangelhos por 4 vezes, mas também aparece no livro de Apocalipse por 7 vezes, onde João vai, parafraseando Jesus, dizer-nos: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E o complemento de João é: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito diz às igrejas. Há uma fala do mundo espiritual. Nós, cristãos espíritas, já a acessamos. Tivemos por merecimento, por mérito, conquistamos a possibilidade de conhecer essa doutrina. Meu irmão e minha irmã, não foi por acaso. Assumimos, repetindo, no mundo espiritual, um compromisso com Jesus de sermos trabalhadores dedicados, empenhados em implantar no planeta um mundo de amor, um mundo regenerado. Algumas vezes nós esquecemos, e é por isso, meus irmãos, que foi o profeta Ezequiel e veio representando aqui o Deus Jeová, o Deus guerreiro, que traz uma fala extremamente atual. Ezequiel registra assim no seu livro: filho do homem, tu habitas no meio da casa rebelde, que tem olhos para ver e não vê, e tem ouvidos para ouvir e não ouve, porque é casa rebelde. Quantas encarnações mais seremos rebeldes? Quantas encarnações mais os olhos de ver não verão? Algumas vezes porque não buscamos, algumas vezes porque estamos numa zona de conforto e acomodação e infelizmente não queremos. Pouco tempo atrás eu li um livro do Carlos Bacelli, e o livro se chama Evangelho de Chico Xavier, um livro até um pouco polêmico, aonde é dito falas que Chico Xavier teria dito apenas a Carlos Bacelli. Mas enfim, no item 17 há um registro que diz que a pior dor que o espírito mortal pode sentir é a dor de retornar à pátria espiritual e descobrir que perdeu tempo e desperdiçou oportunidades. Não somos espíritas por acaso, mas muitas vezes o nosso coração rebelde tem nos afastado de Jesus, nos afastado do nosso compromisso assumido e agora esquecido. Há uma fala de Jesus parafraseada por João. A gente sabe que João fez assim no livro de Apocalipse. Em determinados momentos, em alguns deles, ele fala como se fosse Jesus, e ele traz, meus irmãos, no capítulo número 3, capítulo 2, versículo 4 e versículo 5, um registro muito triste. Diz assim: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Quantas vezes mais vamos abandonar o nosso primeiro amor? No entanto, João complementa dizendo: lembra-te, pois, de onde caíste. Meus irmãos, ainda há tempo, ainda temos tempo de abraçar com seriedade o compromisso que assumimos para dar continuidade ao trabalho de homens que venceram um preconceito imenso, que não tinham as possibilidades da tecnologia que temos hoje, que viajavam a cavalo, que deram o preço, que pagaram o preço do suor, da lágrima e do sangue. Somos nós, os trabalhadores da vez, que precisamos, de forma disciplinada, abraçar essa causa com profunda dedicação e seguir o trabalho que há de transformar, que haverá de transformar o mundo num lugar melhor. Então, arrepende-te, volta à prática das primeiras obras. Interessante que esse arrependimento é o discurso de Jesus, o mais básico de todos, que nós deveríamos estar repetindo nas tribunas espíritas.
onde ele teria saído pela Judéia pregando o evangelho do reino, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependimento é recomeçar, arrependimento é se corrigir, arrependimento é fazer de novo. Poderíamos perguntar: mas por que eu vou começar de novo? Por que eu vou reassumir meu compromisso? Porque é chegado o reino de Deus. O Cristo veio, meus irmãos, e o Espiritismo veio para fortalecer isso, provar para a gente que a vida prossegue após a morte, que nós somos espíritos imortais, não somos um ser material, não somos. Estamos passando pela matéria para fazer dessa encarnação espírita uma encarnação vitoriosa, que leve adiante o evangelho que alguns homens do passado sofreram, foram perseguidos, preconceituados, para fazer chegar até nós. Mas ele diz: arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Que obra é essa, meu irmão? Qual é a obra principal que temos que executar? É claro que ele fala também da obra do Cristo, da regeneração do planeta, mas acima de tudo, essa obra registrada por Jesus, por Lucas, palavra de Jesus, no seu Evangelho, capítulo 17, versículo 21, aonde o Nazareno teria dito: porque o reino de Deus está dentro de vós. A grande obra de regeneração do nosso próprio coração, para que através da nossa mudança nós possamos motivar os outros a mudarem, através do testemunho, através do trabalho, sim, eficiente, planejado, mas acima de tudo, vivenciado em nossos corações. Avançando, meus irmãos, do nosso raciocínio, olhos de ver, erguei os olhos e vede, e complementa Jesus dizendo: o ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. Sorte nossa, meus irmãos, conhecer o Espiritismo, porque as outras religiões, sem nenhuma crítica, apenas observação, estão devagando nas letras, e nós podemos compreender a profundidade da palavra e do pensamento de Jesus. Quando ele nos diz que o ceifeiro já recebeu a recompensa, eu me lembro da palavra do semeador, que vai nos narrar a tentativa de levar a semente do Evangelho. Não nos cabe aqui repeti-la, todos a conhecem, mas o versículo final dessa parábola, do 23, é dito: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende. O nosso desafio é ter ouvidos de ouvir e olhos de ver. Quem sabe, meus irmãos, nessa noite, renovar o nosso compromisso, já assumido no mundo maior, de darmos seguimento com dignidade, com brilho, com determinação, com sacrifícios, para poder levar adiante o projeto de homens missionários inspirados por Jesus. Mas ele segue dizendo, então, no final do capítulo, do versículo 23, então esse homem dá fruto. De um produz 100, de outro 60 e de outro 30. Precisamos produzir. Então ele está dizendo que a nossa recompensa já nos foi dada. Como é que entendemos isso, meus irmãos, sem o conhecimento espírita? Observem comigo, queridos. Há uma fala de Chico Xavier, o venerando Chico Xavier, onde ele nos diz que todos evoluem desidratando, seja pelo suor do trabalho ou pelas lágrimas do sofrimento. Quantas vezes nos falta o compromisso para o trabalho? Sim, mas se não, que não sou uma ameaça para nós, mas se não abraçarmos o trabalho, nos restará as lágrimas do sofrimento. Até quando vamos optar pelo sofrimento? Moisés, diante do povo hebreu, há 3.250 anos atrás, declara aquele povo dizendo: eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando escolherdes seguir os mandamentos do Senhor vosso Deus, e a maldição se preferirdes escolher
outros deuses que não conhecesses. Eis que hoje ponho diante de vós. Escolhei a quem querer seguir. Quantas vezes mais, meus irmãos, vamos necessitar do instrumento da dor para poder redirecionar o compromisso que esquecemos parcialmente ou temporariamente, mas que assumimos no plano espiritual para encarnarmos e conhecermos essa doutrina. É hora de abraçarmos com dedicação a causa que o Senhor nos confiou. Mas voltando então para o texto, meus irmãos, lá de João capítulo 4, o primeiro que eu comentei, vou trazer só dois, diz assim o versículo final: e eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. Estamos aqui colhendo frutos de um trabalho feito, vou repetir, meus irmãos, a preço de suor, lágrimas e sangue. Quanto sofrimento! E nós recebemos, e será que temos a capacidade, ou queremos dar a continuidade? Então ele está dizendo que os que trabalham, os já semearam. Nós estamos como ceifeiros. Olhar e vede, os campos estão brancos, meus irmãos, os corações estão sedentos, as pessoas necessitam do alimento espiritual. A nossa sociedade vive esse momento, a migração da sociedade material para a civilização moral, onde nós estamos compreendendo a necessidade profunda de cuidar do nosso espírito. E somos nós, trabalhadores da última hora, incluído neles, responsáveis por levar essa mensagem e confortar e consolar os corações. Somos nós, os ceifeiros. Mas ele segue dizendo: e vos enviei para ceifar o que não semeastes. Quando eu pesquisava esse texto, eu me lembrei de uma fala de Paulo de Tarso, carta aos Coríntios, capítulo de número 3, havia uma discussão, alguém dizia: eu sou de Apolo, eu sou de Paulo. Havia uma competição, já havia uma competição. Esquecemos que todos nós pertencemos a uma mesma família, não importa de que casa somos todos irmãos, e mais que isso, unidos pelo trabalho, para conduzir o Evangelho redivivo ao coração da humanidade. Então Paulo dizia assim: de modo que nem o que planta é alguma coisa, e nem o que rega, mas Deus é que dá o crescimento. Conclui Paulo dizendo: e cada um receberá o seu galardão segundo seu próprio trabalho. Para Deus toda a honra. Numa outra ocasião, Paulo de Tarso escrevia uma carta a um amigo chamado Timóteo, e ele vai dizer no primeiro capítulo: Timóteo, a Jesus toda honra, toda glória e todo louvor para todo sempre. E quantas vezes, meus irmãos, queremos nos gloriar de um simples trabalho que fazemos? Qualquer coisinha queremos os reconhecimentos. A honra dada a Deus. Nós receberemos a recompensa. A primeira recompensa é a oportunidade de trabalhar, porque através do trabalho eu me auto-regenero, e através do trabalho eu consigo enxergar o meu mundo íntimo e criar a empatia com o que estão à minha volta e me tornar útil nas mãos de Jesus. O convite, o chamamento, meus irmãos, é a aproveitar o trabalho. Ele está aqui. Os campos estão prontos. Veja, os campos estão prontos, já praquejaram. Falta-nos a responsabilidade de abraçar o trabalho, mas seguindo então esse galardão, esse trabalho, esse resultado pelo trabalho, uma fala de Jesus paralela a essa, que é bem provável Paulo devia ter ouvido dos lábios de Pedro ou de João ou de um outro apóstolo. Diz assim Jesus no capítulo 16 do Evangelho de Mateus: e então retribuirá a cada um segundo as suas obras. É claro que nós não podemos cobrar currículos, não os temos ainda.
Mas qual é a minha disposição para o trabalho? Será que quando eu sou convidado a uma visita ao presídio, ou a um doente, ou uma tarefa qualquer da casa, um mutirão para limpeza e pintura, eu tenho dito: Senhor, eu estou aqui para trabalhar, eu quero trabalhar, apesar da minha dificuldade de limitação? Quantos temos visto de companheiros que têm fugido ao trabalho? Eu vou entrar no próximo texto que fala exatamente desse fato, mas seguindo aqui o raciocínio: eu vos enviei para ceifar. Palavra de Jesus, o Senhor me chamando a trabalhar, meu irmão, me dando uma chance única para que eu possa efetivamente transformar o trabalho num projeto de transformação moral. Trabalhadores, a ceifa nos aguarda. Seguindo o raciocínio desse mesmo texto, para dizer qual é a tarefa, Jesus, momentos antes de ascender aos céus, em dois comentários, tanto Mateus como Marcos, vão dizer as palavras de Jesus aos seus discípulos. Será que podemos nós, em sã consciência, dizer que somos discípulos do Senhor? Teria o mesmo Senhor Nazareno dito no capítulo 13, versículo 35 do Evangelho de João: os meus discípulos serão reconhecidos por se amarem. Temos amado, mas aos discípulos ele ordenou, dizendo no livro de Mateus, capítulo 28, versículo 19: ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, ensinar o Evangelho. Bendita tarefa de divulgação espírita, bendita tarefa de evangelização infantil, bendita a tarefa de trabalhar com os jovens, bendita a tarefa de ensinar o Evangelho. Na visão de Marcos, capítulo 15, versículo 16, a palavra muda um pouco e diz: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Ide, ensinai, ide, pregai, ordenança do Senhor. Será que temos pregado, meus irmãos? Sim, a tarefa é fundamental. Mas será que temos pregado com a nossa atitude? Será que o nosso relacionamento, dirigindo o meu veículo, no trânsito das cidades, será que no meu relacionamento com as pessoas, com o vizinho, eu tenho pregado o Evangelho? Será que eu tenho exarado do meu comportamento os traços do discípulo de Jesus, que procuram amar? Mas avançando, meus irmãos, por conta do relógio, numa orientação, depois de ordená-los ao trabalho, duas ressalvas. Primeira delas, capítulo 9, versículo 23, Evangelho de Lucas, dizia assim: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Allan Kardec, modificador, mais tarde, talvez inspirado nesse mesmo texto do Nazareno, teria dito-nos que as maiores chagas da humanidade são o orgulho e o egoísmo. E o mestre dizia: renuncie-se a si mesmo, negue-se a si mesmo. Mas ressaltava que haveríamos de levar uma cruz. Nós queremos fazer um cristianismo light, social, leve. Cristianismo exige sacrifícios. Levar a nossa cruz. Sabe qual é a maior delas? E talvez a mais comum a todos nós? A cruz da evolução moral. Aonde vamos necessitar abrir mão do nosso conceito para deixar sobrepujar os conceitos do Evangelho de Jesus. Essa luta, meus irmãos, é milenar. É milenar. De um lado, o Evangelho do Cristo, desafiador, nos convidando a pagar o mal com o bem, a perdoar 70 vezes 7, a amar inimigos. Do outro lado, o império do egoísmo, que vem nos fazendo derrotas sequenciais, ou pela lágrima, ou pelo trabalho. O que escolheremos, meus irmãos? No segundo texto, capítulo 10,
versículo 16, agora de Mateus, diz Jesus, orientando os seus discípulos: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Alguém acha que ovelhas no meio de lobo vai ter vida fácil? Desafios. No entanto, ao mesmo tempo que diz que nós vamos enfrentar lutas para transformar o mundo num lugar melhor, sem armas, sem agressão, mas pelo amor, ele diz assim: sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. A mensagem, meus irmãos, é a mesma: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Precisamos fazer com que os outros entendam que nós somos espíritos imortais, passando pela experiência humana para transformar essa experiência em algo vitorioso, aonde eu agregue conhecimentos e virtudes imortais e imperecíveis no espírito que sou. Tudo bem até aqui, meus irmãos? Avançando então o segundo texto, Mateus capítulo 9, versículo 37 e 38. E eu vos enviei para ceifar. Palavra de Jesus. Então disse Jesus aos seus discípulos. Meus irmãos, o Nazareno está falando com você e comigo, discípulos, que se candidataram a discípulos, que querem enfrentar a luta do dia a dia e aplicarem limitadamente ainda o Evangelho à vivência. Mas ele está falando a discípulos, tal qual o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 5, o Espírito de verdade dirigia-se também a espírita, dizendo: espíritas, amai-vos. Esse é o primeiro ensinamento. Espíritas, instruí-vos. Eis o segundo. Dirigia aos seus discípulos e disse-lhes: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Quantos somos, meus irmãos? Talvez aqui nessa sala uns 40 ou um pouco mais. Será que somos ceifeiros? Será que estamos incluídos nesses que não estão? Ou estamos incluídos nos que querem estar presentes? Lá no livro Fonte Viva, na lição número 5, Emmanuel faz um comentário extremamente interessante quando ele fala na lição Consegues Ir. Diz assim o benfeitor espiritual, baseando-se na fala de Jesus, no capítulo 11, versículo 28 do Evangelho de Mateus, onde ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas, porque o meu fardo é leve, meu jugo é suave. Aprendei de mim, vinde a mim. Então Emmanuel diz assim: se é fácil ouvir e repetir o vinde a mim do Senhor, quão difícil é ir para Ele. Jesus, nosso Salvador, estende-nos os braços amoráveis e compassivos. Mais uma vez, né? Uma fala do João Evangelista, exilado em Patmos, na ilha de Patmos, escrevendo Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Ele fala como se fosse Jesus, e ele diz: e eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele ceará comigo. O Cristo nos convidando à intimidade, a cear com Ele. A mais uma vez, meus irmãos, Ele estende os braços amoráveis e compassivos. Prossegue, Emmanuel: com Ele a vida enriquecer-se-á de valores imperecíveis, e à sombra dos seus ensinamentos celestes seguiremos, pelo trabalho santificante na direção da pátria unida. Conforme as suas obras, seremos cobrados, meus irmãos, pelos trabalhos que fizemos ou pelos trabalhos que deixamos de fazer. Seremos cobrados pela nossa ociosidade voluntária,
ou pelo descuido de não estarmos preocupados em fazer o nosso melhor. Emmanuel prossegue, concluindo: todos os crentes registram o apelo ao Consolador, vinde a mim, mas raros se revelam suficientemente valorosos na fé para lhe buscarem a companhia. E fecha: em suma, é muito doce escutar o vinde a mim. Entretanto, para falar com verdade, já consegues ir? Refletamos, meus irmãos, na palavra do benfeitor espiritual. Será que temos ido? Será que nós temos entendido que Jesus nos convida a um projeto de transformar o mundo num lugar melhor? Um projeto onde a nossa atuação tem que ser com seriedade. Temos feito, infelizmente já temos feito, um espiritismo leviano. Já existe uma categoria chamada simpatizantes. No catolicismo, nós criamos o católico não praticante. Será que aqui teremos a mesma ousadia de relançar o espírita não praticante? Somos reconvidados à seriedade por meio do trabalho. Mas avançando, meus irmãos, então, no capítulo, seguindo então a questão do capítulo 9, poucos são os ceifeiros. Já eram poucos e hoje ainda continuam sendo poucos, porque os que abraçam, na verdade, os que se despertaram, são poucos, mas deveríamos ser nós todos. Ele completa dizendo: rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. A oração que a companheira fez aqui, do seu Jerônimo, rogando que envie os trabalhadores. Meu irmão, não escute isso com nenhum tipo de animosidade, mas com ou sem você, comigo ou semigo, o projeto vai acontecer. Privilégio nosso podermos participar disso. Privilégio nosso olhar aquelas fotos que passaram na parede. Não é verdade? Pessoas que deixaram uma marca de exemplo pela abnegação e pelo trabalho. O que verão em nós, meus irmãos? O que verão em nós no futuro? A acomodação? A falta de dedicação? O pouco empenho? O baratear o Evangelho de Jesus? Ou nos verão como assíduos, determinados, que enfrentaram a luta, principalmente a do mundo íntimo, de mudar a si próprio, mas que abriram mão de privilégios quaisquer que sejam, para ser de fato seguidores de Jesus? Me recordo aqui uma fala do Nazareno. Era os primeiros momentos com seus discípulos, e eles, ainda imaturos, mediam forças entre si. Diziam assim: será quem de nós aqui é o mais importante? Não é? Será Pedro o mais velho, então João o mais novo? E o Cristo, ouvindo, talvez à distância, aquela conversa, em momento propício, lhes diz: olha, frase do Senhor que serve-nos hoje perfeitamente: aquele que dentre vós quiser se tornar grande no meu reino, seja o que mais sirva. Será que temos servido? Será que temos compreendido que a marca do cristão é o amor incondicional? Mas seguindo, meus irmãos, então, voltando para esses ceifeiros, no capítulo de número 5, lá de Mateus, há uma fala do Espírito de Verdade, capítulo 6, o mesmo item 5, onde o benfeitor espiritual que traria a codificação com a pleia de espíritos superiores, a qual Kardec iria registrar, diz-nos assim: veio como outrora os transviados filhos de Israel trazer-nos a verdade e dissipar as trevas. Escutai. Primeira vez que o Senhor veio, nós o rejeitamos, nós o matamos. João diz assim no capítulo 1: veio para o que era seu e os seus não o receberam. Nós
matamos. Mas uma segunda vez o Espiritismo é a nossa oportunidade, meus irmãos, de resgatar as atrocidades que fizemos como religiosos no passado. Queimamos pessoas vivas, montamos uma força militar e matamos em nome de Jesus. A espada tinha o crucifixo na ponta, mas ele vem de novo e apela, escutai, pedindo o Senhor. O Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade. O Deus bom, o Deus grande, que faz germine as plantas e se levantem as ondas. E diz o Senhor: revelei a doutrina divinal, como ceifeiro, reuni feixes o bem, esparso no meio da humanidade, e disse: vinde a mim, todos que sofreis. Sinto-me por demais tomado de compaixão pelas vossas misérias, pelas vossas fraquezas imensas, para deixar de estender mão socorredora aos infelizes transviados que, vendo o céu, caem nos abismos do erro. O Senhor continua e continuará estendendo-nos as mãos, nos oferecendo a oportunidade redentora do trabalho. Meus irmãos, quantas vezes mais vamos trazer desculpas convincentes? Quantas vezes mais mentir para nós próprios e justificar o não trabalhar? O Senhor estende suas mãos e fecha dizendo: crede, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Não misturei o joio com a boa semente, com as utopias com as verdades. As utopias com as verdades. Nós temos percebido, queridos, uma tentativa dos inimigos do Cristo de infiltrarem entre nós, através da literatura, através de comportamentos, sugestões mentais, para que a gente possa enfraquecermos e dividirmos, para falhar de novo. Não haverão de conseguir dessa feita, mas nós podemos, de alguma maneira, aceitando a indução, sermos pedra de tropeço. Mas o Senhor conta com o nosso reerguimento, Ele conta com o meu empenho. Meus irmãos, não importa o que você faz, não importa qual é a quantidade, o que importa é o que você faz, é como você faça, por amor, consciente de que o seu trabalho, qualquer que ele seja, em qualquer quantidade, feito por amor, estará contribuindo para a mudança do seu mundo íntimo e, em paralelo, de transformar o mundo num mundo de paz e felicidade que todos nós tanto queremos. Mas avançando, meus irmãos, então, eu me lembrei de uma fala do Tiago. Tiago, apóstolo de Jesus, ficou em Jerusalém, pagou um preço imensamente alto. Está no livro Paulo Estevão, essa história. Ele teve que fazer alianças com os fariseus, mas ele traz uma fala na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 22, onde ele diz: e sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Cumprir a palavra. Queridos, esse é o nosso maior desafio dessa encarnação, porque é bem verdade, em vidas anteriores nós somos religiosos. Isso é uma teoria apenas. Para chegar ao Espiritismo foi necessário estar na busca do conhecimento. Fomos religiosos, e nas igrejas que frequentávamos nós éramos muito bons religiosos, mas éramos também aqueles que profanavam a religião. Não éramos espiritualizados, éramos capazes, repetindo, de adentrar uma catedral, adorar a Deus, cantar e depois sair dali para matar em nome do Senhor. No entanto, meus irmãos, ele está dizendo que não, para ser não somente ouvintes, mas praticantes, enganando-vos com falsos discursos. Alguns discursos falsos, a baixa estima, por exemplo, onde nós não nos sentimos capazes, a ideia de inferioridade,
quando esquecemos que todos nós somos seres criados por Deus, individualidades imortais, predestinados à perfeição moral. Um dia faremos as obras que o Senhor fez. Ele disse isso: vós fareis as obras que eu faço, e ainda as fareis maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Estamos a caminho da perfeição, meus irmãos, mas essa perfeição a ser conquistada começa com a atitude que tomamos hoje, com a seriedade que abraçarmos a oportunidade preciosa que o Senhor nos deu para sermos servidores, para sermos trabalhadores do Cristo. Esses discursos falsos, eles passam pelos da incapacidade e do fracasso. Dois que têm nos enganado. Meus irmãos, essa incapacidade é um engano. Há um registro do Espírito, de um benfeitor espiritual, no capítulo 14, do item 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde é dito que Deus não dá prova superior às forças daquele que a pede, só permite as que podem ser cumpridas. Então a ideia de não ser capaz, quem disse? Será que temos experimentado? Experimente o trabalho, venha para o trabalho, experimente, diga: eu quero tentar. E nós, à medida que tentamos, vamos aprendendo, melhorando, aprimorando. Nós somos o movimento espírita, nós, o movimento espírita, fomos lá num ditado chinês, fizemos uma confusão só. O ditado dizia assim: quando o discípulo está pronto, o trabalho aparece. Já ouviram esse ditado? E nós vemos no Espiritismo e dizemos: quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Na verdade, meus irmãos, o trabalho já apareceu, os campos estão prontos para ser ceifados. O trabalhador é forjado no trabalho. Não se prepare para trabalhar, trabalhe e se prepare, ou se prepare um pouco e trabalhe. Mas é preciso a iniciativa, a decisão de dizer: conte comigo, Jesus, eu quero transformar, eu quero ajudar no teu projeto de resgatar a humanidade. Esse projeto onde ele teria dito que nenhuma de suas ovelhas haveria de se perder, um projeto onde nós vamos encontrar no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, dizendo de um mundo onde não haverá mais fome nem miséria, um mundo justo, um mundo onde o forte vai fazer o seu papel verdadeiro, que é de proteger o fraco e não de abusar dele, um mundo onde as pessoas terão como que escrito na testa a palavra amor, um mundo sem guerra, um mundo onde Emmanuel, no Vinha de Luz, vai dizer que os canhões do futuro serão transformados em arados, homens unidos para amar. Meus irmãos, esse mundo é uma realidade. Ele vai acontecer comigo, semigo, ou apesar de mim, como diz o amigo meu de Belo Horizonte. Nós precisamos abraçar a causa agora. É uma oportunidade preciosíssima de resgate moral, mas se não fizemos ou não sabemos fazer, ou não fizemos da forma que achávamos que tinha que ser feito, há uma fala de Paulo escrevendo aos Romanos, para dirimir qualquer tipo de dúvida. Capítulo 8, versículo 37, ele diz assim: o apóstolo gentios: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Meus irmãos, Paulo nos intitula mais do que vencedores. No entanto, condiciona: por meio daquele que nos amou. É preciso fazermos aliança, nos convencermos de que sem Jesus não conseguiremos nem vencer o velho homem, nem enfrentar o trabalho que nós nos decidimos a escolher. Há uma passagem do Evangelho de Jesus, capítulo 15, onde ele conta a palavra da videira verdadeira. Ele vai dizer assim: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o grande lavrador, vós, meus discípulos, são os galhos. Não pode um galho dar frutos se não estiver ligado à videira. E arremata dizendo: porque sem mim nada podeis fazer. Temos tentado fazer sem Jesus. Sabe o que acontece, meus irmãos? Fracassamos. O império do orgulho e do egoísmo há de fracassar cada vez ainda mais, até o momento em que nós nos rendamos a reconhecer que precisamos da ajuda dos amigos espirituais enviados
do Senhor. Mas, meus irmãos, completando então a ideia, por meio daquele que nos amou, há uma fala de Emmanuel no capítulo 70 do livro Palavras Eternas, que tem como título Pacifiquemos, que diz assim: não te entregues ao pessimismo em circunstância alguma. Não te entregues. Meus irmãos, não há movimento espírita mar de rosas. Não existe isso. Enfrentamos turbulências, ondas às vezes altas, dificuldades, dores. Mas não desista, não se entregue ao pessimismo em circunstância alguma. Diz Emmanuel: tudo pode ser agora, diante de ti, aflição e convulsão. Contudo, tranquiliza a vida em torno quando puderes, porque a paz chegará pelas mãos de Deus. A confiança de que Deus está no comando. Meus irmãos, o seu Jerônimo não veio para Cachoeiro por acaso. Nós não estamos aqui sentados nessa cadeira hoje por acaso. Talvez tenhamos vindo para ouvir e sermos lembrados do compromisso que assumimos no mundo maior e que por vezes temos esquecido ou temos relegado. Quem sabe não é hora de deixar para trás as desavenças e melindres e abraçar a causa do Senhor, sabendo que Ele conta conosco. Vou entrar nessa parte da palestra a partir de agora. Diz assim o texto lá do Evangelho, capítulo 20, meus irmãos, só escutem. Escutem com o coração. O Espírito de verdade do item 5. Aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor. Meus irmãos, qual é o campo do Senhor? O campo do Senhor é o coração dos homens. O campo do Senhor é o nosso próprio coração. Ditosos, felizes os que tiverem trabalhado no campo do Senhor. Ele diz mais: ditosos que houverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse e sem outro modo senão a caridade. Seus dias serão pagos, seu dia de trabalho serão pagos pelo cêntuplo do que tiverem esperado. Aqueles que trabalham sem outro móvel que não seja a caridade. Colossenses 3, 24 e 25, Paulo de Tarso: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, cientes de que receberei do Senhor a recompensa da herança. A Cristo Senhor é que estáis servindo. Quantas vezes, meus irmãos, melindres, desentendimentos, porque esquecemos do objetivo. Estamos servindo a Jesus numa comunidade de seres imperfeitos e que muitas vezes desagradamos uns aos outros e que precisamos utilizar melhor a ferramenta do perdão, mas que não podemos de forma alguma perder o foco, a meta de levar adiante o Evangelho ele vivo. Mas voltando ao texto lá do Espírito de Verdade, ele vai dizer: ditosos os que hajam dito a seus irmãos, trabalhemos juntos e unamos nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. E diz assim: portanto o Senhor lhes dirá, aqueles, meus irmãos, que disseram, vamos juntos unir esforços e não separar, ele vai dizer: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que souberdes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Abrir mão do personalismo, deixar de lado os meus infelizes e reais melindres ainda, para entender que o trabalho precisa ser levado adiante para glorificar e exaltar o nome do Senhor, o trabalho para a obra de Jesus. E arremata dizendo o Espírito de Verdade: Deus procede nesse momento ao censo dos seus servidores fiéis e já marcou com o dedo aqueles cujo devotamento é apenas aparente, a fim de que não usurpem o salário dos servidores animosos.
Animoso tem a ver com cheio de ânimo, corajoso, forte, valoroso. Será que temos nos qualificado, meus irmãos, como sendo espíritos, trabalhadores animosos? Eu me lembrei de uma fala de São Bento, lá no final do Evangelho dos Médios. São Bento diz assim, lá nas Dissertações Espíritas: é bela e santa a vossa doutrina. Concordamos com São Bento. O primeiro marco está plantado e plantado solidamente, meus irmãos. Não há como refutar mais as verdades exaradas por Allan Kardec. O mundo está em convulsão, necessitado da mensagem redentora. A canção disse aqui de onde viemos, quem somos, para onde vamos. As explicações que a filosofia tem buscado por 6.000 anos não conquistou. Nós apresentamos um trabalho sólido, bem plantado. Agora só tem que se caminhar. Somos nós os caminheiros que temos a continuidade ao projeto. E diz assim: a estrada que está aberta é grande e majestosa. No entanto, feliz daquele que chegar ao porto. Quanto mais prosélitos houver feito, tanto mais será contado. E diz: mas para isso cumpre não abraçar friamente a doutrina. Um espiritismo social perigoso. Nos encontramos com uma espécie de igrejismo. Repetimos os erros do passado. Temos inimigos na casa espírita. Não faz mais sentido. Falta-nos a humildade de reconhecer que não estamos militando corretamente no projeto de Jesus. Não foi isso que ele nos ensinou. Ele teria dito que deveríamos suportar uns aos outros amorosamente. E fecha então dizendo São Bento: é preciso fazê-lo com ardor, e esse ardor será duplicado por quanto Deus está convosco sempre o que fazemos. Trabalhar com ardor, com entusiasmo, trazendo a informação de Deus dentro da gente. Fazer por amor a Jesus. Não importa se o carro quebrou, não importa se está chovendo, não importa se a tarefa é longe. Iremos com entusiasmo, com ardor, porque sabemos que esse trabalho será o fruto dele, a nossa própria renovação e a renovação do planeta. Meus irmãos, imaginemos daqui a um tempo as casas sem trancas. Vai ser assim o mundo futuro. Não haverá mais assaltos nem ladrões. Será esse o mundo de amanhã? Nós não podemos conter isso mais. Podemos sim nos converter em trabalhadores e contribuir para que de fato esse mundo aconteça o quanto antes. Mas avançando, meus irmãos, quando o relógio também vai avançando, fecha o capítulo 5, capítulo 20. Pois aos que não recuarem diante das suas tarefas, é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. É mais ou menos assim, meus irmãos. Mateus 25, 29, quando ele diz: porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas o que não tiver, até o que tem se lhe há tirado. Há entre nós trabalhadores sobrecarregados, essa é a realidade. Bem-vindos à realidade. Quanto mais trabalhamos, mais o Senhor confia na gente. É assim que funciona. O trabalho do bem leva ao desenvolvimento de competências, que leva a novas e maiores oportunidades de trabalho. É um ciclo virtuoso de desenvolvimento moral, através do fora da caridade, não há salvação. A palavra de Jesus, quando ele diz: o meu mandamento é este, que vos amei uns aos outros, como eu vos amei. Amor servindo, amor dedicando-se ao outro. Aí Paulo de Tarso, interpretando esse mandamento do Senhor, lá de João 15, 13, ele vai dizer na carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 20, versículo 2: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei do Cristo. Não dá para ser cristão sem levar a carga do meu irmão. Não dá para ser cristão sem trabalhar a caridade. Para terminar, posso passar 3 minutos? Para terminar, 2
combinações de pensamentos germânicos. Palavra de Vida Eterna 51 e lição 17, fonte viva. O 17 diz assim: os homens esperam por Jesus e Jesus espera igualmente pelos homens. Ninguém acredite que o mundo se redima sem almas redimidas. Você quer um mundo melhor? Comece a transformar o seu mundo íntimo no mundo melhor. Você quer um planeta regenerado? Regenere primeiro o seu mundo íntimo. É essa a proposta. Segue Emmanuel, o mestre, para estender a sublimidade do seu programa Salvador, pede braços humanos que realizem e intensifiquem. O Senhor me convida, me chama a trabalhar. Ide pregai, eis que vos mando. Resplandeça a vossa luz diante dos homens. A seara é realmente grande, porque poucos são os ceifeiros. Aí diz: semelhantes afirmativas do Senhor provam a importância por ele atribuída à contribuição humana. Conta o Senhor conosco. Amemos e trabalhemos, purificando e servindo sempre. Onde estiver um seguidor do Evangelho, aí se encontra um mensageiro do amigo celestial para a obra incessante no bem. E arremata: cristianismo significa Cristo em nós. Guardem esse cristianismo, significa Cristo em nós. E diz a lição 51: mas nos surpreendemos também com alegria ao encontrar homens searas, aqueles que, reunindo consigo o solo produtivo do caráter reto, a água pura dos sentimentos nobres, o adubo da abnegação, a charrua do esforço próprio e o suor do trabalho constante. Características, meus irmãos, que podem ser conquistadas. Concordam comigo? E ele vai fechar dizendo: sabem albergar as sementes divinas do conhecimento superior, produzindo as colheitas do bem para os semelhantes. E com a conclusão: reparemos a vasta paisagem que nos rodeia, através da meditação, e com facilidade, por nossa atitude perante os outros, reconheceremos de pronto que espécie de terrenos temos sido nós. Estamos sendo nós. Olhai e vede, os campos estão prontos para a ceifa. A nossa visão, falta 4 meses, os campos estão prontos. A humanidade tem sede de Deus. Nós temos a informação, o trabalho foi semeado. É a nossa hora, meus irmãos, de abraçar com dedicação e empenho, com compromisso, o trabalho que Jesus nos confiou. Há uma fala do seu Jerônimo, que todos nós conhecemos. Ele teria dito que o trabalho constante nos dá força permanente. Queremos ser fortes para vencer o velho homem? Precisamos, ter coragem. O trabalho, a fronte do trabalho aberto. Quantas oportunidades, meus irmãos, desperdiçamos até aqui? Quantas? Não podemos. É hora de recomeçar. Lembra-te de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras coisas. Quantas tarefas abandonadas por puro melindre. Se não for do meu jeito, eu não faço. Temos a coragem, a ousadia de abandonar o compromisso assumido no mundo maior, em nome de alimentar o império do orgulho e do egoísmo. Mas o trabalho constante nos dá força permanente. Então o Senhor me chamou a trabalhar. O Senhor me chama a trabalhar, meus irmãos. O momento é agora. O momento de recomeçar a história é agora. Chico Xavier teria deixado uma das frases, de tantas frases, uma que é tão conhecida, onde ele vai dizer que ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo. Não podemos. Podemos sim aceitar os fracassos do ontem. Podemos aceitar que fomos levianos.
mas um venerando completa. Mas qualquer um pode recomeçar agora e fazer um novo fim. Não importa qual tenha sido sua atitude com relação ao trabalho, ao convite. Se você foi desleixado, se você não ouviu, não quis ouvir, o convite agora é o chamamento atual ao trabalho. Eu tomei a liberdade de até operar o tema da palestra para dizer: o Senhor me convoca ao trabalho. Somos todos nessa noite reconvocados ao trabalho. As mãos do Senhor se estendem mais uma vez. O olhar do Senhor em nossa direção. Talvez eu não tenha me recordado profundamente agora, mas no mundo espiritual, no planejamento dessa encarnação, onde nos foi dada a possibilidade de conhecer o Espiritismo, nós assumimos um compromisso. E lá dissemos: Senhor, pode contar comigo. Venha o que vier, conte comigo. A fala do professor Geraldo. Mas chegamos aqui, engodados pela matéria, esquecemos do nosso compromisso, passamos pela vida sem perceber a verdadeira importância que ela tem. Meus irmãos, a hora então é de abraçar e de atender as mãos estendidas do Senhor, marcadas pelos cravos que nós nos impusemos, mas que mais uma vez nos convida ao trabalho. Que o nosso presente de 85 anos aos construtores espirituais dessa casa seja o nosso trabalho. Talvez até possamos dizer: Senhor, conta comigo mais de 85 anos, né? Para que no aniversário de 190 anos dessa casa, quem sabe a gente seja liderado pelo mundo maior, para também vir visitar essa instituição, que por certo terá cumprido com a sua obrigação. Obrigação essa que não pertence à instituição, mas aos trabalhadores que a compõem. Se as palavras foram duras, meus irmãos, talvez não tenha sido essa a intenção, mas tomara que elas tenham nos impactado, e tomara que elas mexam com a gente, e tomara que durante o sono da noite nosso anjo de guarda nos importune, para que a gente saia daqui na intenção de nos tornarmos servidores do Senhor, trabalhadores úteis, que daqui a algum tempo receberão as recompensas pelo trabalho, pelo empenho, pelo suor, pela lágrima e pelo sangue. Que o Mestre nos abençoe. Muito obrigado.